dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day do canal Blog by Day e hoje eu tô aqui na Círculo TV pra gente tricotar juntos um blusão feito com o fio doce da Círculo. O fio doce é um fio macio e leve que mescla acrílico e poliamida. As listras são o efeito que ele mesmo vai criar na sua peça, que é de fácil execução. Então, se você é iniciante, pode vir que essa peça é pra você. Eu utilizei aqui 5 novelos para uma peça tamanho G, mas se você deseja tecer para outros tamanhos, será necessário fazer uma amostra. Curta esse vídeo, comente e compartilhe com seus amigos que amam fazer tricô. Pegue as agulhas e vamos tricotar! Bom dia, família Blog by Day! Bom dia, família Círculo! Hoje, para o nosso passo a passo, eu vou utilizar o fio doce da Círculo. Todas as informações deste novelo estão aparecendo aqui no seu vídeo. Queria lembrar apenas que para uma peça tamanho G, eu utilizei 5 novelos. Essa é uma peça feita em agulhas retas em todo o corpo, salvo o acabamento do pescoço, que é feito em agulhas circulares. Então, se você quiser comprar apenas uma agulha, eu recomendo a agulha de bambu circular de 80 centímetros e 7 milímetros, porque a parte do corpo que é feita em agulhas retas você pode tecer nesse material, e a parte do pescoço, para o acabamento já ficar costurado na sua peça, você faz de forma circular também com essa agulha. Se você não quiser, você também pode tecer todo o corpo nas agulhas retas de 7 milímetros, porém o acabamento do pescoço é feito de forma circular, por isso eu volto a lembrar que esse material é muito legal porque tece tanto o corpo quanto o pescoço. A gente também precisa de fita métrica para fazer a amostra e os ajustes de toda a peça, então separa aí uma fita métrica, tesoura e agulha de tapeçaria para acabamento final. A gente vai iniciar deixando os dedos assim como 4 e vamos dar 10 voltinhas aqui, olha, em volta dos nossos dedos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daí, para que você faz isso? Nós faremos isso, amigos, porque a gente quer deixar um pouquinho de material para que a gente possa depois costurar a nossa peça. Então, a gente sempre deixa esse material aqui de segurança, para lá no final a gente já ter aqui material suficiente dentro da nossa peça para costurar. E eu vou fazer um nozinho só para que isso aqui não atrapalhe a gente na hora de tecer. E agora sim a gente vai começar a nossa montagem dos pontos. Eu vou colocar 62, então eu vou deixar um espaço bem grande para começar a montagem dos pontos. Farei a montagem, como falei para vocês, de 62 pontos na agulha número 7, pelo método tradicional ponta longa. Então, eu tenho aqui 2 pontos, 3, 4, 60, 61, 62 pontos. Se sobrar um pouquinho de fio agora na sua montagem, não tem problema, você continua colocando aqui dentro desse material que serve para costura. A gente vai girar o trabalho, estamos pelo lado do direito, que é quando todos esses fios apontam para a mão que a gente vai tecer, e agora a gente vai iniciar uma barra antes de seguir para o corpo propriamente dito da nossa peça. Para ajudar na costura, como eu falei, a gente vai fazer esse ponto em borda, então a gente vai tecer ele em meia. Na sequência, temos um asterisco, então nós repetimos um ponto em tricô, um ponto em meia e um ponto em tricô novamente. E agora eu repito os últimos 3 pontos em toda a minha carreira. Então, vamos lá mais uma vez. Tricô, meia e tricô. Mais uma vez, tricô, meia, tricô. Deu para entender como que vai funcionar? É uma barra com 3 pontinhos. Então, tricô, meia, tricô, tricô, meia, tricô. Chegamos nos últimos 4 pontos da carreira, vamos terminar com tricô, meia, tricô. E o último ponto de borda vai ser em meia para ajudar na costura. E assim nós terminamos a primeira carreira da nossa barra. Giramos o trabalho, estamos agora pelo lado do avesso e nós vamos acompanhar os pontos. Para isso, nós vamos manter o ponto de borda em malha, portanto, a gente vai começar com um tricô
E aqui nós temos um asterisco, então nós vamos repetir. Fio para trás, meia, tricô e meia. E eu repito os últimos 3 pontos em toda a carreira. Então, vamos lá. Meia, tricô, meia, mais uma vez. Meia, tricô, meia, meia, tricô, meia. E chegamos mais uma vez no fim da carreira com 4 pontos, que serão meia, tricô, meia e o último ponto de borda em malha, em tricô, para ajudar na costura da peça. E a gente vai tecer até que a nossa barra tenha 5 centímetros totais. Então, a gente vai continuar repetindo a primeira e a segunda carreira até que a nossa barra tenha 5 centímetros de altura. Independente se você estiver tecendo para outros tamanhos, a gente precisa que a barra tenha 5 centímetros. Voltei com o resultado da nossa barra. Agora você vai preparar a sua fita métrica para conferir se você fez aí 5 centímetros da nossa barrinha. Como vocês podem ver, eu fiz 5 centímetros em 8 carreiras. Então, eu fiz a primeira e a segunda e repeti. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava carreira e parei o meu trabalho pelo lado do direito. Mais uma vez eu queria só passar para vocês a largura, porque a barra ela dá uma encolhidinha, olha, ela tá com 44 centímetros de largura, tá bom? Lembra que tinha no 46, mas ela dá uma encolhidinha. E o resultado ficou desta forma bem aqui. A 9ª carreira é uma carreira em que todos os pontos serão feitos em meia. Desta forma, nós fazemos o primeiro e o último também em ponto de malha, por isso você não precisa se preocupar. Basta fazer ponto em meia do primeiro até o último ponto da sua carreira. Esse é aquele momento do vídeo que eu peço para você que está me assistindo, deixe um like nesse vídeo, deixe um comentário se você gosta de fazer tricô, se você está executando essa peça com outros fios da Círculo, deixe aqui embaixo nos comentários a sua sugestão. Se você está gostando desse passo a passo que eu fiz com muito carinho para vocês, comente, eu fico muito agradecida pelo carinho, pelo apoio. Se você já deixou um like nesse vídeo, muito obrigada, significa muito pra gente que ama fazer tricô, fazer artesanato, vocês sabem disso. Bem, eu tô aqui então tecendo a minha carreira toda em ponto meia e agora eu vou mostrar o final dessa carreira pra vocês. Eu cheguei nos últimos 6 pontos da minha carreira, continuo em ponto meia, lembrando que o último ponto da carreira também é em meia, porque a gente agora vai tecer a peça toda em ponto de malha. Terminei a 9ª carreira, giro, estou pelo lado do avesso na 10ª carreira, em que todos os pontos serão em tricô. E aqui você não precisa se preocupar, porque a gente manteve os pontos de borda em ponto de malha, então eles também serão feitos em tricô. Se você tem dificuldade com ponto meia e ponto tricô, ponto de malha, tem videoaula que eu ensino isso. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar um comentário no vídeo que eu passo respondendo, indicando os vídeos para que possa tirar qualquer dúvida. O importante é você conseguir tricotar essa peça junto com a gente, tá bom? Então aqui nós faremos do primeiro ao último ponto tricô. Cheguei nos últimos 6 pontos da nossa carreira, nós continuamos em ponto tricô até o último ponto da carreira, lembrando que as bordas também já estão incluídas no nosso trabalho, e assim nós terminamos a 10ª carreira da nossa peça. Giro pelo lado do direito novamente, e agora a gente vai fazer o corpo da peça, repetindo a 9ª e a 10ª carreira. Toda vez que você repetir, eu sugiro que você anote num pedacinho de papel para não perder a quantidade de carreiras que você fizer. Aí você me pergunta, Day, tudo bem, eu vou ficar fazendo ponto de malha até quando? Agora você vai pegar aí sua fita métrica, porque agora a gente vai precisar tecer até que a nossa peça tenha 40 centímetros totais do comecinho. Então a gente não vai tecer só medindo aqui não, a gente vai medir tudo desde o comecinho. Deixa eu mostrar pra você. E aqui está a minha peça, só para você que está querendo saber quantos novelos, eu acabei de começar o segundo novelo e nós já estamos na altura das cavas. A nossa peça precisava ter 40 centímetros
do comecinho até a parte final. Não sei se vocês conseguem visualizar na câmera, mas a gente tá aqui com 40 centímetros e eu fiz 64 carreiras totais, tá bom? Então eu repeti a carreira 9, 10 e continuei a contagem. 11, 12, 13, 14, 15, até chegar na carreira número 64. É sempre importante lembrar que a sua carreira ou a sua medida pode ser um pouquinho diferente dependendo da sua forma de tecer ou amostra. Para fazer as cavas da nossa blusa, a gente vai pegar o primeiro ponto da carreira e nós vamos tecer em meia. Logo depois nós faremos o segundo ponto em meia e passamos o primeiro sobre o ponto que nós tecemos. Mais uma vez, tecemos um ponto em meia e passamos o anterior sobre ele, e pela terceira e última vez um ponto em meia, passando o anterior sobre ele. Dessa forma, nós arrematamos 3 pontos no começo dessa carreira, que é a carreira de número 65. E agora a gente segue até o fim da carreira, tecendo ponto meia normalmente. Então, essa carreira, agora a gente só conclui com pontos em meia. A gente já fez aqui o arremate. Cheguei aqui nos últimos 5 pontos da carreira, eu continuo, terminando então a nossa carreira número 65, a gente vira o trabalho pelo lado do avesso e vamos iniciar a carreira de número 66. Nessa carreira, porque estamos do lado do avesso, a gente vai fazer o mesmo remate de 3 pontos, agora em tricô. Então a gente faz o primeiro ponto em tricô, o segundo também em tricô, passamos o anterior sobre o ponto que tecemos, mais um ponto em tricô, passando o anterior sobre o ponto que tecemos, e mais um ponto em tricô, passando o anterior sobre o ponto que tecemos. Dessa forma, nós arrematamos 3 pontos na outra lateral e seguimos a carreira agora em tricô normalmente. Então, como você viu, eu vou apenas concluir essa carreira agora em ponto tricô. Chegando no final da carreira número 66 com todos os pontos em tricô, a gente gira mais uma vez o nosso trabalho pelo lado do direito e nós vamos fazer mais uma vez um arremate. Dessa vez nós faremos o primeiro ponto em meia, o segundo também em meia, passando o anterior sobre o ponto que a gente teceu, e mais um ponto em meia, passando o anterior sobre o ponto que tecemos. E agora, como vocês viram anteriormente, basta terminar a carreira em ponto meia normalmente. Já mostrei isso para vocês, vocês viram que o final da carreira é normal em ponto meia, então agora a gente segue tricotando. Na carreira 68, vamos começar com o primeiro ponto em tricô e o segundo também em tricô, passando o anterior sobre o ponto que a gente teceu. E mais uma vez um ponto em tricô, passando o anterior sobre o ponto que tecemos. E agora, basta continuar a carreira até o final com ponto tricô. Na carreira 69, faremos o primeiro ponto em meia e o segundo também em meia, passando o anterior sobre o ponto que tecemos, e agora basta terminar a carreira em ponto meia normalmente. E na carreira de número 70, nós faremos o primeiro ponto em tricô, o segundo também em tricô, passando o anterior sobre o ponto que tecemos, e agora nós terminamos toda a carreira em ponto tricô normalmente. E esse aqui é o resultado da nossa peça. Nós temos um arremate de cava tanto de um lado quanto do outro. Se vocês observarem, ele faz essa diminuição. Portanto, agora nós vamos continuar repetindo o ponto de malha até que a peça tenha 50 centímetros de altura, lembrando sempre que a gente vai tecer com a fita métrica na mão para ir medindo desde o comecinho, como eu já mostrei para vocês. Então agora não tem segredo, a gente vai continuar repetindo as carreiras 9 e 10, tecendo do lado do direito ponto meia e o avesso em tricô, para que a nossa peça ganhe altura. E aqui está, a nossa peça cresceu bastante, como vocês podem ver, olha só a diferença das nossas listras. E o que eu fiz aqui, gente, é ter pelo menos 50 centímetros, tá? Vou medir aqui pra você. A minha peça tem 54 centímetros, porque eu não quero um blusão tão pequenininho, eu não sou tão baixinha.
Se você for uma pessoa bem mais alta ou estiver tecendo essa peça, por exemplo, para um homem ou alguém que é bem alto, acima de 1,70 m, você pode tecer até 60 centímetros de altura, que aí a peça fica bem compridona mesmo. E se você for de estatura baixa, você tece pelo menos até 50 centímetros, tá bom? Senão fica muito curtinha a peça. Agora o que nós vamos fazer, eu teci até a carreira de número 86 e nós estamos prontos para girar a nossa peça. Eu estou pelo lado do direito, vou começar agora a carreira 87 e nós vamos fazer o decote da nossa peça. Para facilitar a visualização do decote, você não precisa se você não tiver, mas a gente vai separar 2 marcadores, que eu tenho bem aqui, ó, pra gente fazer a marcação do decote. Nós vamos agora separar os 8 primeiros pontos e os 8 últimos pontos da nossa carreira, lembrando que eu ainda estou no segundo novelo de material. E a gente vai contar então os primeiros 8 pontos, aqui ó, 2, 4, 6, 8, e colocar um marcadorzinho. Depois nós vamos pegar os últimos 8 pontos da carreira, então vamos lá, 2, 4, 6, 8, e colocar um marcador. Todos os pontos que vocês estão vendo, que estão no meio dos marcadores, vão sair para o nosso decote, então a gente vai arrematar todos esses pontos centrais aqui. A gente vai arrematar na carreira número 87 da seguinte forma. Vamos iniciar a carreira fazendo 8 pontos em meia. Então aqui tá 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chegamos no marcador, tiramos o marcador da nossa peça. E agora nós vamos arrematar a nossa peça com pontos em meia. Então, nós vamos tecer um ponto em meia, outro ponto em meia e derrubar o ponto que a gente fez sobre o ponto trabalhado. Mais uma vez um ponto meia e derrubamos o anterior sobre o ponto que trabalhamos. E vamos arrematar todos esses pontos centrais, são 34 pontos, que nós vamos arrematar dessa forma. Aqui, meu amigo, eu vou te lembrar que você não pode apertar muito a mão para manter a tensão dos pontos igual. Então, se você foi tecendo com a mão bem leve, você arremata com a mesma tensão de pontos, tá? Para que não fique uma gola ou um decote nem menor e nem maior que a sua peça. Então, cuidado com a tensão dos pontos. Tô chegando no final do arremate da minha gola e preste só atenção, a gente agora ficou com um ponto antes do marcador, eu vou retirar o marcador e vou fazer mais uma diminuição, então um ponto em meia, passo o anterior sobre o ponto trabalhado, fiquei com 7 pontos na mão oposta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu vou tecer meia nos últimos 7 pontos da carreira. E dessa forma, se a gente tivesse um grande buraco no meio do nosso trabalho, a gente veria ele dessa seguinte forma. A gente tem 8 pontos, um grande buraco, um grande espaço e 8 pontos no final da carreira. Aqui nós executamos a carreira 87, giramos o trabalho e estamos agora na carreira de número 88, pelo lado do avesso. E nessa carreira, nós vamos agora tecer todos os pontos em tricô e focar apenas neste ombro da nossa peça. Na carreira 88, portanto, faremos 8 pontos em tricô apenas no primeiro ombro. Aqui não tem nenhum segredo, você só vai realmente fazer o avesso da carreira com 8 pontos em tricô. Giro meu trabalho, novamente estou pelo lado do direito e estou voltada apenas para esse primeiro ombro. Agora o que nós vamos fazer é mais uma diminuição para continuar trabalhando esse decote, para ele não ser quadrado, tá bom?
Como que eu vou fazer isso? Da mesma forma que eu vinha fazendo antes. Um pontinho em meia, outro ponto em meia, devolvo o ponto que eu fiz sobre o ponto que eu teci. E sigo tecendo 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Giro mais uma vez o trabalho, estou pelo lado do avesso, na carreira número 90, com 6 pontos na agulha, que eu vou tecer como 6 pontos em tricô para fazer o avesso. E desta forma, nós completamos a carreira de número 90. Agora, uma última vez, eu giro meu trabalho, estou novamente pelo lado do direito, no que seria, né, a carreira de número 91. Nela nós vamos tecer todos os pontos em meia, não tem mais diminuição, tá bom? Ficamos com apenas 6 pontos e só para crescer um pouquinho o ombro, vamos tecer todos os pontos em meia na carreira 91. Giramos o trabalho, estamos pelo lado do avesso, na carreira de número 92, onde todos os pontos são em tricô. E desta forma, nós terminamos o nosso ombro, que ganhou um pouquinho de altura e agora precisa ser arrematado. Para isso, eu retorno pelo lado do direito. Gente, o arremate você pode fazer pelo avesso, pelo direito, fica a seu critério. Eu farei pelo lado do direito para melhorar depois a facilidade para a gente costurar o ombro. Eu vou fazer um arremate da forma que fiz anteriormente. Um ponto em meia, outro ponto em meia, devolvo o ponto que eu fiz sobre o ponto trabalhado, outro ponto em meia, devolvo o ponto, outro meia, devolvo, e faço isso sobre todos os pontos da minha carreira, lembrando de manter a tensão do nosso trabalho para o ombro não ficar extremamente curtinho e apertado, para a gente depois conseguir visualizar bem esses pontos. Puxo o último ponto um pouquinho a mais para que a gente possa travar esse fio. Já separa aí uma tesoura e vamos deixar aproximadamente de 30 a 40 centímetros de fio, passando a ponta que a gente cortou por dentro da argolinha que a gente formou aqui. E dessa forma, nós terminamos o primeiro ombro. Deixa eu mostrar para você o resultado disso que nós fizemos. Nós temos então um grande arremate arredondado para o decote e demos altura para o nosso ombro, que ficou dessa forma bem aqui, tá bom? Agora a gente vai fazer o mesmo no outro lado da nossa peça. Para isso, eu recoloco os pontos, lembrando que o sentido da ponta da nossa agulha é voltada para o decote. Isso é muito importante, porque agora nós vamos para a carreira de número 88, que é uma carreira pelo lado do avesso, onde todos os pontos são em tricô. Eu retorno com a ponta do meu fio, que vai para o novelo. Olha o tanto que esse material rende. Esse aqui é o segundo novelo, que a gente também vai utilizar para começar as frentes da nossa peça. Então, vamos lá. A gente recolocou, então, a agulha voltada com a ponta para trabalhar para o decote. E a gente vai deixar aproximadamente um palmo generoso de fio, bem pertinho do início da minha carreira. Se você quiser amarrar o ponto nesse primeiro pontinho, né, o fio nesse primeiro ponto, pode. Eu vou segurar aqui com o meu dedão e vou fazer todos os pontos em tricô. Dessa forma, eu já estou colocando o fio que vai para o meu novelo dentro do meu trabalho e sigo tricotando normalmente. Se você é iniciante e essa ponta ficar muito folgadinha, você pode amarrar ela bem aqui para ela não ficar muito solta e não deixar esse ponto tão distante, deixando aí o trabalho esteticamente um pouquinho feio. Giro mais uma vez e eu estou agora na carreira de número 89. Lembra que a contagem segue para esse ombro também. Na carreira 89, nós vamos tecer 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ficamos com 2 pontos no fim da carreira, que a gente vai fazer como 2 pontos juntos em meia. Se o fio ficar muito folgadinho, recoloca os pontos na tensão correta do trabalho. Giro mais uma vez, estou pelo lado do avesso, na carreira de número 90. Nela, todos os pontos serão em tricô.
mantendo a tensão do nosso trabalho bem bonita. E desta forma, nós terminamos a carreira de número 90. Giro mais uma vez o trabalho, estou na carreira de número 91 e mais uma vez nós faremos todos os pontos em meia, agora só para dar altura para o nosso ombro, da mesma forma que nós fizemos no primeiro ombro. Quando você terminar a carreira 91, você gira, está pelo lado do avesso, nele nós vamos tecer todos os pontos em tricô novamente para finalizar o avesso da nossa peça. Terminada a carreira 92 em tricô, gira pela última vez o seu trabalho, estamos pelo lado do direito e vamos arrematar da mesma forma que fizemos com o outro ombro. Então, só recapitulando, um ponto em meia, outro ponto em meia, volta o ponto sem fazer sobre o ponto que a gente teceu. Se você tem dificuldades com arremates, você pode pegar a aulinha sobre eles lá no meu canal, será mais que bem-vindo. É um prazer ter vocês tricotando junto comigo. Se você tá gostando do meu trabalho até aqui, tá gostando da minha explicação, deixa um comentário nesse vídeo, deixa eu ficar sabendo e, claro, conheça o meu trabalho aqui no YouTube. Terminamos, arrematamos da mesma forma, deixando aproximadamente 40 centímetros de fio. Cortamos e travamos naquela pontinha, naquela argolinha que a gente fez. E estamos com as nossas costas terminadas. Olha só que bonito que ficou uma peça bem grande. Agora a gente vai reservar toda essa costa, porque nós vamos executar exatamente o que nós fizemos aqui para as frentes da nossa peça. Como isso aqui é um vídeo, a gente vai fazer a mágica da edição e eu volto para você com essa peça igualzinha tricotada do lado de cá, porque nós vamos tecer as frentes e as costas da mesma forma. Vamos lá então? Quando você terminar a frente e as costas, você vai reservar as duas partes e agora a gente está pronto para começar as mangas. Para fazer a nossa manga, nós vamos pegar o mesmo fio, o mesmo material e nós vamos colocar, se você não deixou fio no começo da sua peça para costura, você pode deixar agora também. Mais uma vez, a gente dá 10 voltinhas para a gente poder costurar do punho para baixo. Se você não quiser, essa parte não é necessária, tá bom? É uma dica que eu deixo para os amigos que depois vão ter que costurar a peça que nem eu. Então, se você quiser, deixe. Se você não quiser, não tem problema. Eu vou só fazer aqui um nozinho para prender e a gente vai iniciar colocando na agulha 30 pontos, então eu vou deixar um espaço bem grande assim, para colocar 30 pontos pelo método tradicional ponta longa. Então aqui eu tenho o primeiro ponto e eu continuo. 2, 3, 4, 26, 27, 28, 29, 30. E aqui estão 30 pontos colocados na agulha, giramos o trabalho pelo lado do direito e estamos prontos para começar a primeira carreira do punho da nossa peça. Nós vamos manter o primeiro ponto de borda, então ele será feito em ponto de malha, aqui no caso um ponto em meia, aqui nós temos o asterisco, então repetimos 2 pontos em tricô e 2 pontos em meia. E agora eu repito os últimos 4 pontos. Então, vamos lá. 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. Chegamos nos últimos 5 pontos da primeira carreira, terminamos com 2 pontos em tricô, 2 pontos em meia. E o último ponto, assim como o primeiro, é mantido em borda em meia. E assim nós terminamos a primeira carreira do nosso punho. Giramos o trabalho, agora estamos pelo avesso, e o avesso é feito com o primeiro ponto em tricô para a borda, aqui nós temos um asterisco, e nós repetimos novamente, 2 tricôs e 2 pontos em meia. Agora você repete os últimos 4 pontos em toda a sua carreira, 2 tricôs e 2 meias, 2 tricôs
e 2 meias. E aqui eu cheguei nos últimos 5 pontos da segunda carreira, eu termino com 2 tricôs, 2 meias e o último ponto de borda em tricô. Giro meu trabalho, estou novamente pelo lado do direito e agora você vai repetir a primeira e a segunda carreira mais uma vez até que você chegue na carreira de número 8. Então eu fiz a primeira, a segunda. Você repete o mesmo na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Vou descer para o lado de cá e volto para mostrar o resultado para vocês. Com o punho finalizado, nós vamos agora colocar 6 aumentos no que seria a nossa 9ª carreira. E aqui a gente vai começar o ponto de malha, que é o ponto que a gente vai seguir tecendo em toda a manga. Então a gente coloca os pontos em meia do começo até o final e vamos espalhar 6 aumentos aqui. O aumento que eu vou fazer é o aumento no qual eu pego o ponto entre as carreiras, coloco na mão oposta e teço pela perninha de trás, como um ponto em meia cruzado. E aqui eu coloquei um aumento. Vou fazer mais uma vez para você, tô tecendo alguns pontos em meia para espalhar aqui. A gente vai pegar a barrinha entre as carreiras, colocar na agulha da mão oposta e tecer o ponto meia cruzado. E aqui temos um segundo aumento. E repetimos isto até totalizar 6 aumentos. Se você tem dificuldade com esse aumento, eu tenho videoaula no meu canal, fica disponível para você. Comente se você precisa do vídeo para aprender um pouquinho mais sobre esse aumento. Então, a gente coloca aqui o quarto, espaço ele com alguns pontos em meia, vou colocar o quinto, espaço ele com alguns pontos em meia e para terminar, vou colocar aqui o sexto aumento, totalizando 36 pontos na minha agulha. Nesse momento, se você precisa, pare, conte os pontos que você tem, verifique se você tem tudo certo para a gente seguir tecendo a nossa manga. Essa foi então a nossa 9ª carreira. A 10ª carreira e todas as carreiras pelo lado do avesso, ou seja, as carreiras pares daqui para frente, serão todas em ponto tricô. E aqui não tem nenhum segredo, basta você tecer do primeiro até o último ponto tricô. Das carreiras 11 a 18, vamos tecer o ponto malha. Portanto, pelo lado do direito, tecemos as carreiras ímpares em ponto meia e pelo lado do avesso, tecemos as carreiras pares em ponto tricô. Essa aqui é a carreira número 11, portanto, eu começo com uma carreira em meia. 11 em meia, 12 tricô. 13 em meia, 14 em tricô. 15 em meia, 16 em tricô, 17 em meia e 18 em tricô. Como vocês já sabem executar o ponto de malha, porque nós já fizemos no corpo da peça, eu vou tecer as carreiras até a número 18 do lado de cá e volto para mostrar para vocês. E aqui está o resultado das carreiras 11 a 18. A carreira de número 19 é uma carreira que tem aumentos. A gente vai colocar 2 aumentos. Para isso, nós vamos fazer os 2 primeiros pontos da carreira em meia normalmente. E aqui nós vamos mais uma vez subir o ponto entre as carreiras, recolocar na agulha oposta e tecer de forma cruzada para colocar um aumento em meia. Seguimos toda a carreira em ponto meia normalmente até chegar nos últimos 3 pontos da carreira. E quando você chegar nos últimos 3 pontos, nós faremos um ponto em meia e vamos colocar um aumento nessa barrinha entre as carreiras. Então, a gente sobe, coloca na agulha oposta e tece de forma cruzada. Colocamos um segundo aumento aqui, terminamos a carreira em meia normalmente. E de 36 pontos, passamos agora para 38. Como falei anteriormente para vocês, o avesso é sempre em ponto tricô. Então, a carreira de número 20 será toda em ponto tricô. Espero que vocês tenham entendido, porque as carreiras de 11 a 20 são carreiras fundamentais no nosso trabalho. Agora, você deve tecer as carreiras de 11 a 20
mais 6 vezes. Então, a gente terminou a primeira repetição, temos que fazer mais 6 para totalizar 7 repetições. Então, repita, da 11 a 20, da 11 a 20, da 11 a 20, por um total de 7 vezes. Lembrando que nós fizemos a primeira repetição nessa parte do vídeo. Eu vou tricotar do lado de cá e você também pode tricotar do lado daí que eu vou mostrar o resultado para você. Lembrando que se você está gostando do meu trabalho, não esqueça de conhecer o meu canal no YouTube e se você está gostando desse vídeo, está tricotando aqui junto comigo, deixe um like, uma curtida e um comentário para eu saber que você está gostando. Esse feedback é muito importante também para o meu trabalho. Vou tricotar e volto num instante. E aqui está o resultado quando nós terminamos as 7 repetições das carreiras de 11 a 20. Se você está tricotando comigo para outros tamanhos, eu vou medir agora para que você possa conferir a altura que está a minha manga até agora. Bom, a minha manga, ela tem aproximadamente 44 centímetros até aqui. Lembrando que se você precisar tecer mais carreiras na altura da manga, fique à vontade. Eu comecei com um múltiplo de 4 mais 2 e fiz aumentos a cada 8 carreiras, totalizando blocos de 10 em 10. O que eu faço agora é a modelagem da parte de cima da minha manga para encaixar na cava do corpo da peça. E para isso eu vou colocar aqui a carreira de número 81, então a contagem continua, tá bom? Na carreira 81, vamos começar com o primeiro ponto em meia e o segundo também em meia. E logo depois, vamos fazer 2 pontos juntos em meia e 2 pontos juntos em meia novamente. Agora, seguimos em ponto meia até chegar nos últimos 6 pontos dessa carreira. Então aqui não tem segredo por enquanto. Sigo em meia até chegar nos últimos 6 pontos. Cheguei nos últimos 6 pontos da carreira 81, termino com 2 pontos juntos em meia, 2 pontos juntos em meia, meia e meia novamente. Giro meu trabalho. A carreira de número 82, 86, 88, 92, 94, 98, 100 e 104 serão carreiras em que eu vou tecer todos os pontos em tricô normalmente. E qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui embaixo um comentário que eu te ajudo a entender a receita. Mas em todas essas carreiras eu vou tecer do primeiro ao último ponto tricô. São carreiras do avesso, são carreiras mais fáceis, então a gente agora consegue seguir tricotando o trabalho. As carreiras de número 83, 85, 89, 91, 95, 97, 101 e 103 são carreiras em ponto meia e nelas não tem nenhuma diferença. Você vai tecer ponto meia em todos os pontos, do primeiro até o último ponto da sua carreira. Nas carreiras do avesso de número 84, 90, 96 e 102, nós também faremos diminuições. Colocaremos o primeiro ponto em tricô, o segundo também em tricô, e logo depois faremos 2 pontos juntos em tricô e 2 pontos juntos em tricô novamente. E aqui nós colocamos as diminuições. Seguimos a carreira em ponto tricô até chegar nos últimos 6 pontos finais da carreira. E quando a gente chega nos últimos 6 pontos da carreira, terminamos com 2 pontos em tricô, 2 pontos em tricô e tricô nos últimos 2 pontos. E as carreiras de número 87, 93, 99 e 105 serão repetições da carreira 81. Então, nós repetimos mais uma vez 2 meias, 2 pontos juntos em meia, 2 pontos juntos em meia e meia até os 6 últimos pontos da carreira. Bem, amigos, eu mostrei para vocês todas as repetições que são necessárias até chegar na carreira de número 105, que é a carreira que termina a nossa manga. Então eu vou tecer essa parte toda do lado de cá, porque agora é apenas uma repetição das carreiras que eu acabei de mostrar para você. Se você tiver qualquer dúvida, basta deixar aqui embaixo um comentário. Eu vou tecer e volto agora mesmo para mostrar o resultado da manga para você.
Terminada a manga, a gente teve uma diminuição aqui na parte de cima, exatamente para encaixar no corpo da peça. E a gente vai agora medir só para conferir quantos centímetros totais a manga tem. Então ela tá aproximadamente com 58 centímetros totais, tá bom? E agora a gente vai arrematar para poder colocar essa manga agora dentro da nossa peça. É a última parte que falta. Neste arremate eu vou fazer um ponto em tricô, devolver para a agulha da mão oposta e fazer 2 pontos juntos em tricô, sempre lembrando de devolver para a agulha da mão oposta. Esse é um arremate em ponto tricô. Se você é mais iniciante no tricô e tem dificuldades, tem um vídeo aula no meu canal só sobre arremate para você aprender essa e outras técnicas. E dessa forma a gente já vai preparando uma tesoura para cortar o nosso fio. Para os amigos que sempre perguntam quantos fios eu utilizei para frente, costa e manga, eu utilizei 5 novelos totais, tá bom? Então as 2 mangas, na verdade, vão estar dentro dessa conta de 5 novelos. Puxo assim um pouquinho a mais para prender o fio e eu vou cortar, deixando aproximadamente 20 centímetros. Eu não preciso deixar muito fio, ainda tenho material suficiente para fazer a gola, já que eu já deixei na minha peça, vocês lembram lá no comecinho, os fios iniciais pra gente fazer a costura. Então essa costura ela pode começar da gola pro corpo, eu posso costurar no corpo, como você preferir. O importante é que agora a gente pegue uma agulha de tapeçaria, porque antes de fazer a gola, nós precisamos costurar a nossa peça. Olha só que legal, a peça já tá bem grandona, a gente tem aqui as mangas costuradas, as listras, tudo bonitinho. Temos o corpo da peça que ficou bem grandão, olha, bem fofão, compridão. E agora a gente vai pra parte final, que é essa parte aqui da gola, certo? E a gente tem uma gola que vai ser circular e meio que em formato de U. Para isso, a gente vai pegar novamente a nossa agulha e a gente vai pegar o resto do material que a gente ainda tem. Então aqui a gente vai colocar a nossa agulha a cada pontinho para subir os pontos para todo o decote em volta do pescoço. Então aqui eu subo um ponto, conto 2 tracinhos, 1, 2, introduzo a agulha e subo um ponto. E dessa forma eu farei em toda a volta da nossa peça. Terminei de subir os pontos para a gola e antes da gente contar e continuar, a gente vai pegar agora um pedacinho de fio de cor contrastante para a gente improvisar um marcador. Então a gente faz uma argolinha assim, ó, com fio contrastante para improvisar um marcador. E nós vamos colocar na agulha que tem a ponta que vai para o novelo. Então a gente coloca o fio aqui dentro. E como a gente está tecendo na agulha circular, o nosso trabalho agora já vai ficar costurado a nossa peça de forma circular. Outra coisa que eu preciso falar para vocês,
Eu subi 84 pontos em volta de todo o meu pescoço, mas você não precisa subir 84, você pode subir mais ou menos. O importante é que você faça um arremate que não deixe buracos na sua peça e de forma que você consiga depois passar tanto pelas extremidades do corpo, ombros, que fique confortável realmente em você. Talvez seja necessário levantar os pontos mais de uma vez até você pegar a prática na quantidade de pontos que é legal para o seu corpo. Mas aqui, só para tirar a dúvida de quem tá querendo saber, eu levantei 84 pontos, tá bom? Eu posiciono o fio que tá como marcador para frente para não me confundir. Pego o fio que vai pro meu novelo que está atrás e eu vou começar agora uma barra 1 por 1, fazendo um ponto em meia. Esse primeiro ponto costuma ser mais folgadinho, então é legal a gente segurar ele para dar uma tensão legal. E um tricô. Um ponto em meia e um ponto em tricô. Sempre verificando a tensão dos nossos fios para manter um trabalho uniforme em toda a extensão da nossa carreira. E assim eu continuo repetindo, um meia, um tricô, um meia, um tricô. Eu cheguei aqui nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos da minha voltinha. Eu continuo com o motivo de meia, tricô, meia, tricô, meia e tricô. Quando você chegar no que está sendo aqui considerado o nosso marcador, você vai retirar, passar para a agulha da mão oposta e seguir tricotando normalmente. Então o próximo ponto agora é em meia para continuar a nossa barrinha. Então eu ajusto os meus pontos, a tensão dos fios, verifico se está tudo certinho, ó. E sigo tricotando a segunda voltinha, terceira e assim por diante. Voltei e como vocês podem ver, eu fiz várias carreiras, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 voltinhas, tá bom? E agora eu vou mostrar pra você como que a gente vai fazer um arremate que não deixa a peça tão travada, que permite uma certa elasticidade, se bem, gente, que esse fio ele é maravilhoso, porque ele não é um fio travado, seco, duro, difícil de trabalhar, não. Então eu vou aqui, ó, voltar ao ponto que eu estava, eu cheguei no marcador, retiro ele da minha peça e agora eu vou fazer o arremate que acompanha o ponto. Logo, eu vou continuar como se eu estivesse fazendo a minha barra. Eu faço um ponto em meia e um ponto em tricô. E aí, com a mão mais leve, acompanhando a tensão do trabalho, eu passo o ponto que eu teci sobre o ponto que a gente trabalhou depois. Então, vamos mais uma vez? Esse é um ponto em meia, então a gente tece ele em meia. Derruba o ponto anterior sobre o ponto que a gente fez. Esse é um ponto tricô, então a gente faz ele em tricô e derruba o ponto anterior sobre o ponto que a gente teceu. Esse é um ponto em meia, derrubamos o anterior sobre ele. Esse é um tricô. E assim nós faremos em volta de toda a nossa peça, até chegar lá do outro lado no último ponto. E nós terminamos a nossa peça, espero muito que você tenha gostado, tem algumas imagens dela aqui inteirinha para que você possa ver. Deixe uma curtida, um like, um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço! Bem, amigos, nós terminamos, espero muito que o seu blusão tenha ficado lindo e maravilhoso. Compartilha com a gente o resultado do seu trabalho com hashtag Sempre Círculo e hashtag BlogByDay para eu também conhecer o seu trabalho. Curta, comente, se ficou com alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários que eu passo, dou uma lida e tento ajudar todo mundo. Um beijo gigantesco, tenha uma semana incrível e até um próximo vídeo. Tchau!